sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês estão a ouvir, é a primeira vez que eu faço uma live num grupo do Facebook. Se puderem, por favor, digam qualquer coisa se me estão a ouvir ou não. Primeiro vou-me apresentar, porque provavelmente muita gente não me conhece. Sou Isabel Faria, sou psicóloga, coach e terapeuta corporal e quero-vos dar as boas-vindas a este grupo de coaching, coaching em grupo, não é? De partilhas e de dicas. Não é propriamente fazer coaching em grupo, que seria o ideal, ou coaching individual, mas é uma oportunidade para contactarem com algumas ferramentas e terem acesso a alguns processos de desenvolvimento pessoal. Eu saliento a importância de que o coaching não é terapia, o coaching é um processo, uma técnica para ajudar a potencializar competências que o indivíduo já tem, para orientar no desenvolvimento de competências, de potencialidades, ajudar a solucionar problemas, mas de forma nenhuma substitui, em caso de necessidade, psicoterapia. Por exemplo, se sentes depressão, se sempre sentes ansiedade, isso é uma coisa incontrolável, o teu lugar não é no coaching, é mais na psicoterapia. Porquê? Porque o coaching obriga que a pessoa esteja já preparada para ter muitas atitudes proativas e vai trabalhar no presente para o futuro e não vai buscar coisas do passado que normalmente estão por detrás de algumas problemáticas emocionais e mentais. Portanto, aqui no coaching nós vamos potencializar, não vamos trabalhar a partir do desenvolvimento pessoal, há autoconhecimento sim, mas não é necessário ir esmiuçar o autoconhecimento para tornar as pessoas mais salutares, é mais no sentido de, como eu já referi, potencializar as pessoas. E esta semana o tema que a maioria das pessoas do grupo escolheu foi o autoconhecimento e a autoconfiança. Autoconhecimento é uma coisa muito vasta, autoconfiança é uma coisa muito vasta, nós podemos fazer trabalhos de autoconfiança em várias áreas, pode ser nas relações interpessoais familiares, pode ser nas relações de trabalho, pode ser na apresentação ao público, etc. Autoconhecimento é muito vasto, pode ser a nível corporal, a nível psíquico, etc. Mas prontos, dentro desses dois temas, eu escolhi para este mês de setembro e de outubro alguns exercícios para terem uma noção de como podem trabalhar em vocês mesmos algumas competências, chamando a atenção de coisa que é muito importante. É assim, sem prática vocês não vão obter resultados nenhuns. Não adianta para nada eu estar aqui a postar exercícios e se vocês não me aplicarem no dia-a-dia ou se adiarem a sua aplicação, não vão perceber qual é o benefício real daquele exercício. Nem iniciar, então vamos começar. Eu vou começar um bocado por partilhar, fazer uma breve apresentação de quem é que eu sou e uma breve apresentação de porque é que começamos com este tema, porque é que eu comecei sobre porque é que nós normalmente descontamos em quem mais amamos e normalmente quem nós amamos são um espelho. E até quem não amamos, as pessoas são um espelho de coisas que precisamos de conhecer sobre nós mesmos, ok? Eu fiz uma breve apresentação, vou apresentar-vos que assim é mais fácil vocês acompanharem e depois, se não estiverem a ver agora, podem ver mais tarde. Eu vou deixar o vídeo há algum tempo aqui para vocês poderem assistir. Ok, vamos então partir do início. Autoconhecimento, e eu comecei com um exercício que se chama As Notícias que os Outros Trazem sobre Mim. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o outro facilmente pode funcionar como referência ou como feedback daquilo que preciso desenvolver em mim. Antes de tudo, lógico, a leitura corporal e as formações que eu vou dando também. Então, o outro como espelho. Vamos perceber um pouco isto, o que é o outro como espelho. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Quem disse isto foi o grande Carl Jung, fundador da psicologia analítica. Porquê? Porque nós temos um mecanismo de defesa
do nosso ego, da nossa psique, que nos faz aprender com base no outro. Vamos entender primeiro uma coisa. Quando somos gerados e nascemos, nós pensamos que somos unos com a nossa mãe. Ou seja, não há um desenvolvimento do ego, uma identificação. O ego não é... Quando nós falamos, os psicólogos, de ego, não estamos a falar de egocentrismo, não estamos a falar de nada que seja subjacente a questões subjacente a questões de espiritualidade relativamente a superar o ego para atingir o máximo exponencial da nossa espiritualidade. Não. Quando falamos de ego, falamos de uma parte do nosso aparelho psíquico que nos ajuda a viver no mundo real ou no mundo em que nós vivemos. Sem a constituição desse ego, nós não teríamos capacidade para tomarmos decisões, não teríamos capacidade para recebermos e gerarmos estímulos, ou recebermos e organizarmos estímulos, e seria tudo muito mais complicado. Seríamos anémonas ou qualquer coisa assim. O que acontece é que nós, quando somos gerados, obviamente, e nascemos, somos unos com a mãe, ou seja, não diferenciamos o que é que nós sentimos daquele ser que é a nossa mãe. Portanto, quando nascemos e verificamos que temos fome e não somos imediatamente alimentados, nós choramos, nós queremos ser alimentados, nós queremos ser saciados, porque vemos a nossa mãe como se fosse uma continuidade nossa, como se fôssemos um só. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos crescendo, é que nós nos vamos apercebendo que somos entidades separadas nos nossos pais. Especialmente na primeira infância, quando eu aprendo quem eu sou nas inter-relações primárias, que são com as relações que eu tenho, primeiro com o meu pai, depois com a minha mãe, depois com todos aqueles que são meus cuidadores. Há aí o desenvolvimento do ego, quem eu sou, quem eu não sou. Claro que eu não sou o meu ego. O ego é o aparelho a parte do aparelho psíquico que permite-me agir no mundo. Mas é através dele que eu vou começar a adaptar modelos através da observação dos meus pais e das pessoas significativas à minha volta, desenvolver a ideia de função, qual é a minha função no mundo, dos papéis e desenvolver também o meu autoconceito, quem sou eu. Isto são tudo pedras basilares para eu mais tarde tornar-me um indivíduo funcional e adaptado na sociedade. A projeção é um mecanismo de defesa do nosso ego e que maioritariamente é inconsciente, porque à medida que nós nos tornamos temos mais autoconsciência, mais autoconhecimento, a projeção não será tão forte, nem fará tanta interferência no nosso cotidiano. É sempre um mecanismo inconsciente, mais consciente do que mais inconsciente do que consciente, e a pessoa sente sempre sob a influência de um sentimento intrigante. Ela pode sentir atração, fascinação sobre as qualidades que vê no outro, que nesse aspecto ele considera o outro desejável, mas trata-se de traços da própria pessoa, ou repulsão, considerada a pessoa ameaçadora ou perturbadora, porque também fala sobre traços sobre ela que ela despreza e, portanto, não quer contatar com isso. A função da projeção é, como eu disse, para proteger o ego e reduzir a ansiedade, porque às vezes é difícil assumir falhas tais como frustração, incapacidade de ser sincero, infidelidade, por exemplo, ou então assumir virtudes que nós não nos achamos capazes de abarcar. Porque quando projetamos, descarregamos mais em quem nos ama, porque a família, como eu estava a dizer, a mãe é quase como se fosse una com o bebê. À medida que ele se vai desenvolvendo, ele vai criando a capacidade de discernir a sua identidade com a dos outros. Mas a família será sempre aquela base que a gente se identifica mais. E, portanto, quando nós projetamos e somos quase negativos para com as pessoas que amamos, é porque não que ela queira
muitas vezes punir essas pessoas, mas punir-se o reflexo que ela tem de si mesma que está a projetar nas pessoas. Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, um filho que acusa o pai por todos os falhanços que ele comete. Ele ainda projeta no pai a incapacidade dele se sentir a incapacidade dele de fazer mudanças e se sentir-se frustrado com isso. Porque assim, ao punir o pai, ele não se tem que punir a si mesmo, nem o reflexo que tem a si mesmo. E portanto, como vê o outro como parte de si, a pessoa sente mais intensidade e vulnerabilidade emocional perante ela. O autoconhecimento ajuda, obviamente, ao amadurecimento, ou seja, à gestão deste mecanismo de defesa do ego, de que se chama projeção. E relativamente ao exercício que eu vos propus esta semana, que se chama As Notícias que os Outros Trazem sobre Mim, este foi baseado numa teoria, num modelo de autorreferência que foi desenvolvido por Miriam Lacerda, do Brasil, que ela é brasileira, faz parte do Rio de Janeiro. A autorreferência propõe que a pessoa olhe para si, observe a forma como fala, transmite, observe o seu discurso interno e escute-se para poder atualizar a forma como comunica e reprogramar-se, entre aspas, de forma a atingir os objetivos que quer e de forma a ser mais autêntico. Assenta em 2 princípios que é: eu observo-me, os recursos sugeridos pela observação do próprio corpo, da própria mente, através do outro, do externo, que é o reflexo de si mesmo, ou seja, a pessoa vai observar não só o feedback que o outro traz sobre si, como ela se sente e comporta perante o outro, perante um acontecimento. A partir dessa observação, sem julgamento, ou seja, o objetivo não é a pessoa martirizar-se em relação a isso, ela pode construir de outra forma a sua realidade, a realidade interna dela que ela projeta no exterior. Porque vocês, não sei se sabem, mas a realidade é uma coisa subjetiva, porque é muito construído pelas nossas emoções, os nossos pensamentos, a forma como fomos criados, a nossa cultura. E à medida que eu construo a minha realidade, segundo a autorreferência, compreendo que cada um é um centro, é um agente emissor-receptor, ou seja, todos nós vamos emitir e receber estímulos, e nós somos também os responsáveis por co-criarmos a nossa própria realidade. Isto da autorreferência, ou seja, este exercício de colocar para mim os elementos que eu vejo no outro, as projeções que eu coloco no outro, vai ajudar-me a ressignificar a minha forma de pensar e as minhas crenças, para que seja feita de uma forma que seja mais construtiva e positiva para mim. Ainda vai permitir perceber como é que tu ages perante o outro, ou como é que eu ajo perante o outro, lá está. O que faço contigo, o que fazes contigo e projetas no outro. Perceber as tuas emoções. Relativizar acontecimentos, porque quando tu percebes, eu reajo assim com esta pessoa por causa disto, tu começas a perceber, a deixar de dar tanta importância ao que o outro pensa ou sente em relação a ti e vais sentir um alívio emocional, uma desdramatização emocional em relação ao outro. E vais retomar o teu poder pessoal. Por exemplo, não vais estar sempre a acusar o outro, vais assumir as tuas ferramentas para agires na tua realidade conforme as tuas regras e não conforme a regra dos outros. E, claro, vai trabalhar as tuas crenças pessoais. Por isso é que isto é um exercício que até deve ser feito regularmente. Não basta fazer uma vez, tem que ser feito várias vezes para tu entenderes o real efeito deste exercício. As regras são escrever o que sente sobre algo, alguém ou situação. Por exemplo, não gosto como ele me trata em frente de uma anel. Alguém me trata mal em frente de uma anel, eu não gosto. E colocar na primeira pessoa. Não gosto como me trato à minha frente. Ou de uma forma que faça mais sentido, não gosto como me trata em público. Então, aí vocês dizem assim, mas eu trato-me bem em público. Mas é que quando o outro fulano te tratou mal em frente do Manel, como tu não gostaste do que ele te fez, de certo não agiste como gostarias de ter agido. E por isso,
Tu vais rever no que é que tu podes agir de forma diferente para que tu possas conseguires relativizar a situação e agir de forma diferente. Porque a humilhação, imagina, quando alguém te trata mal em frente a alguém, há uma espécie de humilhação. E tu podes te sentir humilhado, obviamente, mas tu também podes relativizar e dizer, ok, este está-me a tentar humilhar, vou dar a volta à questão. Mas a humilhação cola quando alguém acha que, por algum motivo, realmente mereceu aquilo, entre aspas, obviamente. Então, colocando na primeira pessoa, eu não gosto que me tratem em público. Então, como é que vais fazer a seguir? Vais reformular o texto de modo positivo e construtivo. Ou seja, vais reformular o teu discurso interno. Eu trato-me bem em público, e aí tu vais assumir a responsabilidade da próxima vez que alguém te tentar fazer isso, recolocar-te. E no caso de tu dizeres, não, eu ainda não me trato bem em público, porque realmente sinto que a minha autoestima está em baixo, podes reformular de outra forma. Eu estou a aprender a tratar-me bem em público. Isto vai-te dar bases para dar os próximos passos. Claro que é como eu repito, se isto tu fizeres uma vez, não te vai surtir efeito nenhum. Isto é um trabalho de campo contínuo. E pronto, esta foi a minha explicação sobre o exercício que vos falei. Vejo que o Nuno falou. Olá, Nuno, boa tarde. Só vi agora. E espero que este exercício seja-vos útil. Olá, Susana, tudo bem? Obrigada por estares presente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar. Na próxima semana vou colocar outro exercício, mas aconselho, no caso de acharem pertinente este exercício, continuarem a fazerem. E pronto, é a primeira vez que eu entro nesta live. Agradeço muito a vossa presença. Até à próxima. Recordo que na segunda-feira vou fazer uma masterclass New Life Transforma a Tua Vida, em que vou falar dos 3 primeiros passos que tu tens de dar para realmente começares a fazer mudanças, porque as mudanças têm fases. E às vezes, por passarmos uma fase ou estarmos a esperar que já estejamos numa fase à frente, acabamos por desistir da mudança. Então vamos falar um pouco disso. Não te esqueças, se quiseres, quem faz parte do grupo, esta masterclass vai ser apresentada neste grupo, mas se conheces alguém que não faça parte deste grupo, podes convidá-lo para este grupo ou pedir para se inscrever. Eu tenho uma publicação com um link de inscrição. Obrigada, tudo bom e até à próxima. Sente a tua essência.